Imagina começar o dia com um gesto simples, um copo de água, às vezes temperado por uma colher de vinagre de maçã. Para muitos isso é rotina, para outros é curioso e para alguns é quase uma pequena medicina caseira. Neste vídeo vou explicar de forma contínua e didática o que a ciência hoje nos permite afirmar sobre os benefícios e os limites de ingerir vinagre de maçã em jejum, e como esse hábito se relaciona com o consumo de água pela manhã. Vou apontar estudos relevantes, explicar possíveis mecanismos fisiológicos, detalhar riscos práticos e dar um quadro realista do que esperar. Nada de milagres, mas efeitos modestos e contextuais que podem fazer sentido para quem busca pequenas vantagens metabólicas ou de manejo do apetite. Mas antes de irmos ao vídeo, só peço que deixe seu like e se inscreva no canal, para incentivar nosso trabalho de pesquisa por aqui. Primeiramente, vamos falar o que tem no vinagre de maçã que justificaria estudo e interesse. O principal componente ativo, o ácido acético, é ele, mais do que os outros componentes, que aparece como responsável pela maioria dos efeitos metabólicos demonstrados em modelos animais e alguns estudos humanos. O ácido acético interage com processos digestivos e metabólicos de maneira relativamente direta. Ele pode retardar a ingestão de carboidratos, modificar a resposta glicêmica pós-refeição e influenciar sinais de saciedade. Esses efeitos são em grande parte agudos, ou seja, aparecem logo após a ingestão ou ao longo de um período curto, e tendem a ser modestos em magnitude. Um dos resultados mais robustos e replicados é a capacidade do vinagre de reduzir picos de glicemia quando consumido junto a uma refeição rica em carboidratos. E esse efeito é particularmente relevante em pessoas com resistência à insulina ou diabetes tipo 2. Esse estudo mostrou que o vinagre melhora a sensibilidade insulínica em resposta a uma refeição rica em carboidratos, reduzindo o pico glicêmico. Isso não quer dizer que vinagre substitui medicamentos ou terapia nutricional, mas que ele pode atenuar oscilações agudas de glicose quando usado como coadjuvante. Para quem faz jejum intermitente e depois rompe o jejum com uma refeição rica em carboidratos, tomar vinagre antes da refeição ou junto com ela pode reduzir o impacto glicêmico dessa refeição. Outro ponto frequentemente citado é a relação entre vinagre e perda de peso. Esse outro estudo acompanhou participantes obesos que consumiram vinagre regularmente ao longo de 12 semanas e observou pequenas, porém estatisticamente significativa, redução em peso corporal, IMC e gordura abdominal em comparação ao grupo controle. Esses resultados sugerem que o consumo crônico de ácido acético pode contribuir para uma pequena perda de peso. No entanto, a magnitude do efeito é limitada. Não se trata de emagrecimento dramático e sim de contribuições modestas, que somadas à dieta e atividades físicas podem ajudar. Mas como explicar mecanicamente essas mudanças de peso tão discretas? Há três caminhos plausíveis que se apoiam na literatura experimental. Primeiro, o vinagre pode aumentar a sensação de saciedade em curto prazo, fazendo com que a pessoa consuma menos caloria nas refeições seguintes. Segundo, ácido acético pode alterar o metabolismo de lipídios e expressão gênica ligada ao armazenamento de gordura. Terceiro, pequenas alterações nos níveis de glicose e insulina ao longo do dia podem, teoricamente, reduzir estímulos para comer em excesso. Mas é importante destacar que revisões sistemáticas apontam que, embora haja sinais consistentes de efeitos sobre glicemia e apetite, a evidência para grandes mudanças no peso a longo prazo ainda é frágil e heterogênea entre estudos. Há igualmente nuances importantes sobre o método de uso. Muitas pesquisas demonstram efeito quando o vinagre foi tomado diluído em água, antes ou durante a refeição, em volumes que variam entre 1 a 2 colheres de sopa diluídas em 200 a 300 ml de água. Tomar vinagre puro diretamente aumenta o risco de irritação esofágica, erosão do esmalte dental e desconforto gástrico. Efeitos que aparecem em resultados clínicos e estudos sobre tolerabilidade observaram em alguns estudos que parte do efeito mais saciedade pode ser explicado por má tolerabilidade, como náusea ou sensação de queimação, o que complica a interpretação de que o vinagre suprime apetite de forma saudável. Em outras palavras, se a pessoa passa a comer menos porque se sente enjoada, isso não é ganho metabólico genuíno, é um efeito adverso. Por isso, a recomendação prática que surge na literatura é sempre diluir, começar com pequenas doses e monitorar a tolerância. Quando pensamos em vinagre de maçã em jejum, há duas abordagens distintas que devem ser discutidas. A primeira é tomar vinagre logo ao acordar, em jejum absoluto, seguido por um copo de água.
A segunda é tomar vinagre pouco antes de romper o jejum com a primeira refeição. Do ponto de vista fisiológico, as duas práticas podem produzir efeitos semelhantes sobre a digestão. O ácido acético estará presente no estômago antes da chegada de carboidratos, potencialmente retardando a digestão e atenuando o pico glicêmico subsequente. Se o objetivo é modular a resposta glicêmica no café da manhã, tomar vinagre imediatamente antes da refeição pode ser ligeiramente mais eficaz do que tomá-lo uma hora antes. Mas os dados comparativos exatos são escassos. Em jejum absoluto, ou seja, sem refeição logo depois, os efeitos agudos são mais sutis. Pode haver alguma sensação de saciedade e alterações na acidez gástrica, mas o impacto metabólico duradouro exige repetição ao longo prazo. Agora vamos fazer uma pausa para tratar da outra protagonista dessa narrativa, a água. Beber água em jejum, na forma de um copo grande ao acordar, tem sido associado a vários benefícios plausíveis e apoiados por literatura diversa. Há evidência de que beber volumes moderados de água, por exemplo, 300 a 500 ml, aumenta temporariamente a taxa metabólica de repouso, efeito chamado Water-Induced Thermogenesis, em alguns estudos, com aumentos que podem variar bastante de modestos a mais perceptíveis dependendo da temperatura da água e do contexto populacional. Além do efeito térmico, a água em jejum tem benefícios diretos e mais pragmáticos, como a reidratação após o período noturno, já que o corpo perde água durante o sono, estímulo ao trânsito intestinal, melhora da sensação de bem-estar matinal e, notavelmente, potencial para reduzir a ingestão calórica quando bebida antes das refeições. Estudos comportamentais mostraram que beber um copo grande de água 20 a 30 minutos antes de uma refeição pode reduzir a quantidade de comida consumida, especialmente em adultos mais velhos, possivelmente por efeitos de distensão gástrica e sinalização da saciedade. Combine isso com uma colher diluída de vinagre e você terá duas ações complementares. A água reidrata e pode ajudar no controle da fome. O vinagre, se tolerado, pode atenuar picos glicêmicos e modular a saciedade. Mas e quais são as recomendações práticas, seguras e realistas para quem quer testar essa rotina? Primeiro, diluição. Uma boa regra inicial é misturar uma colher de sopa, cerca de 15 ml de vinagre de maçã, em cerca de 200 a 300 ml de água. Se houver sensibilidade, reduzir para uma colher de chá, cerca de 5 ml. Evitar tomar vinagre puro direto na boca. Segundo, não substituir tratamentos médicos por vinagre. Pessoas com diabetes ou uso de hipoglicemiantes ou em uso de diuréticos e medicações que alterem potássio devem consultar um profissional, porque há relatos de hipocalemia e internações medicamentosas quando o consumo é excessivo. Terceiro, observe tolerabilidade gastrointestinal. Náusea, refluxo ou dor devem ser um sinal para interromper. São essas recomendações práticas baseadas em achados clínicos e relatos de tolerabilidade. Quanto ao time ideal, se a meta é reduzir o pico glicêmico do café da manhã, tomar vinagre diluído imediatamente antes de iniciar a refeição. Se o objetivo é apenas aproveitar o efeito da água para reidratação e termogênese leve, um copo grande de água ao acordar, possivelmente frio, é suficiente. Combinar ambos, água mais vinagre diluído, é prático e seguro para a maioria das pessoas saudáveis, desde que a dosagem seja moderada. E as expectativas realistas, entenda que os efeitos não são mágicos. Esperar perder 5 a 10 quilos apenas por adicionar uma colher de vinagre ao copo de água é ingenuidade. Onde o vinagre e a água podem fazer diferença é como coadjuvantes. Eles suavizam picos de glicose, podem reduzir um pouco o apetite em refeições subsequentes e, somado a uma alimentação controlada e atividade física, contribuem para um delta positivo no balanço energético ao longo de semanas e meses. Em outros termos, pequenos empurrões consistentes, não soluções milagrosas. Revisões e meta-análises mostram efeitos sobre glicemia e pequenas reduções de peso em estudos controlados, mas há variabilidade entre estudos e a possibilidade de viés indicam cautela. Para finalizar, vamos revisar um roteiro que sintetiza ciência e prudência. Ao acordar, beba 300 a 400 ml de água. Se desejar adicionar vinagre de maçã, coloque uma colher de sopa ou comece com uma colher de chá nessa água. Mexa bem e tome antes de escovar os dentes, e enxague a boca com água depois. Observe digestão, refluxo e tolerância nas primeiras semanas. Se estiver em uso de medicação para glicemia, pressão ou diuréticos, converse com seu médico antes de incorporar o hábito de forma diária. Se a meta for estritamente perder peso ou controlar a glicemia, foque primeiro em alimentação de qualidade e atividade física, usando vinagre e água como acessórios úteis, com expectativas modestas.
No canal existem vídeos onde mostramos, através de estudos científicos, métodos comprovados e eficazes para a perca de gordura. Vale a pena conferir. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva para continuar incentivando nosso trabalho por aqui. E não deixe de conferir o link na descrição, onde é possível encontrar suplementos originais de marcas renomadas, com preço mais acessível ao varejo e com a entrega rápida do Mercado Livre.